Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez, cada um com as suas intenções, uma gratidão, oração por um ente querido, falecido. São tantas as razões que nos trazem aqui nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia de procurarmos a casa de Deus, porque foi num domingo que ganhamos de volta a vida com a ressurreição do Senhor Jesus. E hoje o primeiro domingo do mês de setembro, mês dedicado de maneira especial à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a carta de amor que Deus Pai escreveu para cada um de nós. A Bíblia é a maneira com que nós dialogamos com Deus. Através da Bíblia, nós vamos aprendendo os caminhos do Senhor. Ela nos dá toda a orientação necessária se quisermos ganhar o céu, a vida eterna. É esta carta de amor. Nós estamos vivendo tempos novos, de muitos avanços tecnológicos, mas antes esta carta, de fato, era escrita com caneta e papel. Era como aquele rapaz que foi trabalhar longe da sua cidade. E quando queria comunicar com a sua namorada, ele lhe enviava uma carta. Esta carta até demorava de chegar. Mas quando chegava, e esta moça recebia e ia ler esta carta, ela beijava a carta, abraçava a carta, como se fosse o seu próprio namorado. Não era o namorado dela, era apenas uma carta. Mas se perguntasse a ela, ela teria a coragem de dizer que estava abraçando o próprio namorado. Isso por quê? Por conta do encanto, do amor, do envolvimento todo contido naquela carta. É a palavra de Deus assim para nós. Quando nós vamos conhecendo a Bíblia, mais apaixonados por Deus nós ficamos. Quando nós conhecemos a Bíblia, mas andar direitos no caminho do Senhor, na estrada de Jesus, nós queremos. E devemos nos perguntar, nós lemos a Bíblia todos os dias? Nós temos o contato com a palavra de Deus? A nossa casa tem a Bíblia, não somente por enfeite, naquela estante, mas para o meu contato diário com ela. Qual o meu relacionamento? Esta é a palavra. Qual o meu relacionamento com a Bíblia, a palavra de Deus? O que ela já tem feito em minha vida? Quais as transformações mais percebidas e perceptíveis da palavra de Deus na minha vida? Aproveitemos deste mês em especial para ficarmos mais perto da palavra de Deus. É a palavra de Deus. São Jerônimo, vamos comemorar no final deste mês, ele dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. E São João Paulo II também dizia: toda vez que a palavra está falando,
é o próprio Deus que me fala. É por isso, irmãos, que na nossa liturgia, ao final de cada leitura, nós escutamos palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É palavra de Deus, não é nossa. Nós apenas emprestamos as nossas vozes para proclamarmos a sua palavra. É palavra da salvação após cada evangelho. Porque o evangelho é o próprio Cristo, a palavra encarnada do Pai, que veio diretamente para salvar a todos nós. Pois bem, 23º domingo do tempo comum, a primeira leitura do livro da sabedoria nos faz também uma pergunta: quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Quem pode conhecer os planos de Deus? Quem nos faz conhecer os desígnios salvíficos de Deus é a sabedoria. A sabedoria é o dom do alto que nos é dada gratuitamente. A sabedoria nos ajuda a separar o que é falso do que é verdadeiro, o importante do que era inútil, o bem do mal. E com as nossas próprias forças, ou com a nossa própria inteligência, nós não somos capazes de entender, de enxergar, compreender o projeto de Deus na sua ação salvífica. Por isso que nós devemos e pedimos sempre este dom da sabedoria, para que possamos ser capazes de enxergar e compreender, à luz da própria palavra de Deus, o seu plano de amor para cada um de nós. Sem a sabedoria, pode ser que nós só faremos bobagens, que nós só realizaremos besteiras. A palavra de Deus, a sabedoria. Depois, na segunda leitura, Paulo está preso. Ele faz questão de dizer qual a razão da sua prisão. Prisioneiro de Cristo. Ele está preso por causa do Evangelho. E lá na prisão, ele encontrou um tal de Onésimo. E estando na mesma sala, naquela cadeia com Onésimo, Paulo aproveitou da oportunidade para falar de Jesus para aquele seu companheiro na prisão. Catequizou, evangelizou. E Onésimo estava preso porque ele tinha se tornado dono do alheio. Ele era funcionário de Filemo, errou, se tornou dono do alheio e por isso fora preso. E lá, conversando com Paulo na prisão, Paulo lhe falando da Bíblia, da palavra de Deus. Onésimo se converteu, se deu conta da grande besteira que havia feito, mudou de vida. Então Paulo resolve escrever uma carta, esta de hoje, para Filemo, dizendo: receba de volta este teu amigo. Ele errou. Ele não conhecia a palavra de Deus. Agora está convertido. Recebe este homem de volta. Ele te fará tanto bem. E na convivência você mesmo perceberá o quanto ele mudou.
A palavra de Deus nos transforma, nos converte. Não devemos esperar o amanhã para termos esse contato da palavra de Deus. E outra, não devemos perder a oportunidade de anunciar, a começar dentro da própria casa, anunciar, falar do Evangelho, falar da Bíblia. Paulo aproveitou de uma prisão e anunciou Jesus. Devemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas para anunciar o Evangelho. Não esperemos situações especiais. Não esperemos uma doença, uma dor, um luto, para sairmos por aí, quem sabe até batendo na porta de um e de outro, para anunciar o Evangelho. Não esperemos situações especiais, mas aproveitemos o momento para falarmos de Deus, anunciar o Santo Evangelho, tratar bem as pessoas. O momento é de serenidade, o momento é de equilíbrio, o momento é de silêncio, o momento é de escuta. Este momento de agora, em todo o país, é momento de equilíbrio, de serenidade. Não é momento de brigas, de discussões, de disputas ou de polarizações. É um momento de serenidade, de respeito para com todo o ser humano, com todo o semelhante. Eu estou terminando. Evangelho. Jesus nos chama ao seguimento. Seguir Jesus. Termos a verdadeira liberdade para andarmos na vida com Ele. Desapegar de tudo e deixar tudo. Significa ter um coração livre, mesmo com tudo que nós temos e possuímos. Mas nada do que temos, somos, possuímos, deve ser impedimento para seguir a Jesus. E o Evangelho começou dizendo que as multidões começaram a acompanhar Jesus. Acompanhar é diferente de seguir. Jesus não quer que o acompanhemos. Jesus quer de nós o seguimento. Acompanhar nem sempre chega até o final. Nosso povo costuma dizer assim: pode ir rompendo que eu te acompanho. Nem sempre vai. Para no caminho, ou chega 200 anos depois, ou vai encontrando outras coisas pelo caminho, vai se encantando, se iludindo até. E cadê o acompanhamento? Se foi. Quem acompanha pode desistir. O seguimento é diferente, meus irmãos. Quem segue, segue até o fim. Quem segue, segue para valer. Seguir Jesus, caminhar na vida com Ele, estar do lado a lado, colado, caminhando atrás de Jesus, não na frente, porque o mestre é Ele. Como irmãos, me fez lembrar os discípulos de Emaús. Seguir Jesus. Mas antes de decidirmos por este seguimento, devemos fazer os nossos cálculos. Terei mesmo eu capacidade de seguir Jesus até o fim? Este segmento que agora me proponho é um segmento que vai me fazer ir até o fim com Cristo?
E ele contou as duas parábolas, dizendo: se não for capaz de terminar uma torre, então não comece. Se não for capaz de enfrentar ou de ganhar uma guerra, então peça as condições de paz. Não um segmento momentâneo, leviano, mas um segmento para valer, que sabe qual é a sua consequência. As perseguições, os sofrimentos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Nós já sabemos que cruz pesa. Tome a sua cruz e venha atrás de mim. A cruz, o seguimento, para quem quer de fato estar até o fim com Jesus. Recompensa aqui na terra? Não. A recompensa é no céu. Ele nos dará a verdadeira recompensa, porque Ele é um refúgio para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.